agora precisa ter o original, e o original tem que ser mais antigo do que esse. A palavra Haracter, que aparece lá no texto, ela, salvo engano, eu acho que é um caso de rapax na Bíblia, mas não é um problema. Por quê? Porque o texto em português vai dizer o seguinte: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E essa palavra, né, ali é a palavra Haracter. E o que é essa expressão exata? A imagem exata. Se eu estou chamando de cópia, né, não é exatamente a palavra cópia, mas a imagem exata do seu ser. Eu vou pegar um outro exemplo. Você pegou da Xerox e disse, não é assim? Para ter a cópia não tem que ter o original? Eu digo, se o senhor está falando de fotocópias, é isso aí. Mas eu posso pegar outro exemplo, que também é do nosso dia a dia. Você pode pegar o espelho. Então tem o espelho aqui. Agora, se eu colocar um espelho aqui do seu lado sem estar na sua frente, imagina que aqui eu tenho um espelho na sua frente. Quando eu coloco o espelho aqui, os dois estão juntos naquele mesmo momento. Entende? Então não acho que essa palavra, uma exegese na palavra Haracter ali do texto grego, seja uma saída para essa questão. Existe um fato. E o fato é que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus o tempo todo. E como o senhor mesmo já admitiu que a Bíblia apresenta Jesus como Deus, porque aí eu não sei se eu preciso citar João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí o senhor disse até que na TNM ou nos estudos de vocês aparece como Deus menor. Essa não é a palavra utilizada. Que Deus é esse que aparece lá? Porque lá a palavra Deus, do grego theos, é apresentada a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é chamado de Deus. Se Jesus Cristo é chamado de Deus, Francisco, maior, menor, como funciona essa economia para vocês? Como você lida com o fato de você não crer que Jesus é Deus? Mas no livro que você carrega e diz ser sagrado, esse mesmo livro chama Jesus de Deus. Algumas vezes chama Jesus de Deus. A palavra theos, do texto original grego, aparece para Jesus Cristo. Indiscutível. A menos que... Pode ser também que você fala, não é para Jesus. E aí a discussão muda. Mas se o senhor concorda que João 1:1 diz que Jesus Cristo é Deus, que natureza é essa? Que se ele é Deus... se ele é Deus... não, mas ele é um Deus não igual ao Pai. Ele é menor, eu não sei que tipo de qualificação o senhor vai usar, não posso colocar palavras na sua boca, obviamente. Uhum. A pergunta que eu faço é, esse Deus, ele é falso? Ou esse Deus é verdadeiro? Porque se ele for verdadeiro, ele é o verdadeiro Deus. Respondendo? Uma interessante pergunta. E aí, esse Deus menor que vocês apresentam, falamos isso com muito respeito na tradução do Novo Mundo, ele é um Deus falso ou ele é um Deus verdadeiro? Não, falso, não, sem dúvida que não é. Então ele é verdadeiro? Não, ele não é igual ao Pai, é diferente. Esse é o detalhe. Por exemplo, né? Vou citar uma passagem aqui, como exemplo de resposta, né? Uhum. Quando Deus perguntar quem é bom, Jesus respondeu, bom, só o Pai. Uhum. Significa isso que Jesus não é bom? De maneira nenhuma. Entendeu? Então ele não é Deus falso. Ele não é igual ao Pai, isso que eu estou querendo mostrar, em todos os atributos. É tanto que eu usei a questão do caractere, eu acho que o pastor não respondeu, ele usou a questão do espelho para quando é refletido na imagem. Olha, mas se o ser não for lá, a imagem não vai aparecer. Você entendeu? Então ficou na mesma. Se eu não ponho o espelho na minha frente e eu não me reflito no espelho, aquela imagem não vai existir. A imagem vai depender do ser para que ele... Você entendeu? Então Deus... né, apareceu, como assim dizer, a ilustração que você usou, né? Ele se propôs na frente do espelho, assim, hipoteticamente falando, e a imagem dele apareceu lá. Essa imagem seria Cristo, mas precisou, entendeu? Que alguém que fosse refletido. Então o caractere funciona nesse sentido, uma cópia. A cópia não pode ter o mesmo tempo da original. Entendi. Você entendeu? Por isso nós acreditamos que nesse sentido, e ela passou a existir em algum momento no tempo, depois. Você entendeu? Não tinha como haver ambas juntas, né? Isso é uma lógica da coisa. Então, por isso que ele passou a ser eterno, não é eterno igual ao Pai. Você entendeu, pastor? Mas como a Testemunha de Jeová entende com muito respeito isso, querido irmão Francisco, que ele passou a ser eterno? Como assim? Se a eternidade está fora do tempo. A eternidade, nós temos dois tempos na Bíblia, o Cronos, que é de cronômetro, de segundos, milésimos de segundo, e o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Em que momento Jesus passou a eterno? Quer dizer que ele é criatura, então? Sim.
Posso responder? Pode. Então vamos lá. Por que entendemos que ele é criatura, veio existir? A questão da cópia, eu estou batendo nessa tecla. Tá. Ele trouxe a ele a existência. Por quê? Porque era a imagem dele. Ele fez em Jesus Cristo, copiou-se em si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Tá. Aí tem a questão temporal. A cópia e a original não tem como existir juntas. É um fato. Quer dizer, os dicionários estão dizendo aqui, não sou eu que inventei isso. Entendeu? Aí vamos para um texto aqui. Para esclarecer para os ouvintes, né? Por exemplo, Ótimo. Isaías 9:6, né? 9:6. Lá está dizendo, fala que ele será Deus. Será, ao verbo no futuro, pode ver, na minha está no futuro. Se ele será Deus, e o Pai sempre foi, como no Salmo 92, que é muito conhecido do amigo, Deus sempre, de eternidade, Jeová é. E Jesus será. Quem que é o maior? Aquele que se tornou ou aquele que sempre foi? Bom, você leu Isaías 9:6 direitinho, Francisco? Porque lá não está escrito que ele será Deus. Aqui, lá tá escrito assim, ó. Vamos ver? Vamos, pode ler. Posso ler? Claro, por favor. Estamos ao vivo, Rádio Musical FM, ao vivo pelo YouTube, Pastor César Cavalcante, ao vivo também pela Rádio Musical FM. Você pode participar da enquete, né? A enquete está lá no Instagram. A Bíblia apresenta Jesus como Deus. E o nosso querido irmão Francisco vai ler o texto de Isaías 9:6 agora. Vamos lá, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então vamos lá. Sua fala agora é dizendo assim, ó. Lá está dizendo que ele será Deus. Eu disse, eu leio o texto? Porque o texto não diz isso. Você disse, quer que eu leia? Eu digo, quero. O senhor leu. O texto, aparece a palavra será Deus? Não. Não aparece. O texto diz assim, ó. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado, o poderio está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Lá está dizendo que ele vai se transformar em Deus? Não, não diz isso. Então é um problema, mas na verdade aí, vou colocar aqui em Isaías 9:6, seu nome será, ou ele será chamado, depende da versão, ele será conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte é um Deus pequeno? Quem é esse menino que é chamado de Deus forte, Francisco? Porque como a Bíblia apresenta um menino como Deus forte. Então, primeiro, refutando aí essa primeira fala sua, porque quando a gente cita um texto truncado, talvez é por falta de conhecimento. Eu vou apostar que seja isso. Porque se não for falta de conhecimento, falta outras coisas que não vou aqui trazer ao debate para que ele continue respeitoso. Mas quando o senhor cita o texto truncado, dando a entender uma coisa que o texto não dá a entender, porque lá em Isaías 9:6 diz que ele será Deus. Não diz. Não diz, cara. O texto diz assim, ó. Ele será chamado, será conhecido como maravilhoso, ou seja, as pessoas vão reconhecer ele como maravilhoso. As pessoas vão reconhecer nele Pai da eternidade. Agora mesmo, o senhor disse assim, não, porque ele passou a ser eterno. Sim. Na sua primeira fala. Ele não era eterno. Ele passou a ser eterno. Mas no texto que o senhor citou de forma truncada por alguma razão, lá não diz que ele passou a ser eterno. Diz que ele é o pai, esse menino que nasceu, ele é o pai da própria eternidade. Então eu queria que o senhor, por ter citado o texto de forma errada ou truncada, ou pudesse se responder aí por que o senhor citou o texto dessa forma e não da forma como ele está na Bíblia. Uma interessante pergunta, querido irmão Francisco Rodrigues. Quem é esse menino que é chamado Deus Forte? Então, vamos lá. Tem aqui comigo Norman Grailes, né? Não sei se a pronúncia está correta. Não, fica à vontade. Aqui... bíblicas, né? Ele diz o seguinte... Chega mais pertinho aqui. Pode chegar? Desculpa. Não, fica à vontade. Só para derrubar o microfone. Só para as pessoas ouvirem essa voz bonita sua aí. Ó. Obrigado. Para todo o Brasil e o mundo. Então, vamos lá. Primeiramente... O será está dentro de todo esse contexto aí. O Deus está dentro desse contexto do maravilhoso, do Deus forte. Então não tem como tirar desse contexto imediato aí. Okay. Então eu não concordo com o pastor. Então, repete esse argumento, como é? Não. Será forte, não é isso? Será Deus forte, será conselheiro, maravilhoso, o menino nasceu. O será está apontando para todos esses argumentos que você falou aí. Então não tem como tirar o será daqui. Então é para o Deus também. Mas vamos ver o que o Norman Grailes diz sobre a respeito aí. O grande trinitário Norman Grailes. É o seguinte, ó.
Conforme enfoque, vimos que Jesus é aquele que nos dá vida eterna, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele trouxe à luz vida e imortalidade verdadeiro, que ele é o Pai da eternidade para seu povo. É nesse sentido que ele é o Pai da eternidade. Mas onde você está lendo isso aí na Bíblia? Não. E a palavra no original também não significa isso. É que eu não trouxe o léxico do Luiz Saião. Né? Lá diz, não diz Pai eterno. É no sentido que ele é Pai eterno, porque aquelas pessoas que tiverem a sua salvação mediante Jesus Cristo, nesse sentido ele vai ser o Pai eterno para essas pessoas. O Pai eterno nesse sentido. Não que ele é o Pai da eternidade ou que em algum momento ele deu origem à eternidade, porque a eternidade ninguém dá origem, ela sempre existiu, entendeu? É nesse sentido que ele é o Pai eterno. A palavra hebraica aí é Av-Ad, né? Av é pai e Ad é para sempre, não é? Mas a questão, irmão Francisco, depois eu passo ao pastor César, que daqui a pouco a gente já tem que ir para um break, senão a produtora vai mandar embora aqui da musical e nunca mais eu volto aqui, é a questão do Deus forte. Quem é esse menino que é chamado no hebraico de El Gibor? A palavra hebraica aí é El Gibor. Quem é Deus forte nesse texto? Sem dúvida que é Jesus. A Simone Jeová... É Jesus? Quem está falando comigo... Desculpa... É Jesus? Se aplica a Jesus, sim, sem dúvida. Entendi. Certo, mas então ele é Deus forte. Mas não faz dele igual ao Pai. Tá, então vamos lá. Então nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. O senhor concorda que Jesus Cristo é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Concordei. Ok, então Jesus é Deus, certo? Não no sentido que o Pai, eu vou frisar Mas isso. ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Não, mas ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Sabe por quê? Não, eu não tô, vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Então nós só quer que Jesus é Deus, ok? Certo. Ok. Agora, se ele é Deus como o Pai, aí vamos entrar então nessa discussão. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai, já que ele é Deus já? Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Porque ele é o Pai? Não, ele não é o Pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o Pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor, vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido ele é Deus, como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, você acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo, você entendeu? É diferente as duas coisas. Que, na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus. Certo. E o Pai é Deus. Vocês são politeístas agora? Então eu vou citar para responder o amigo, eu vou citar o texto Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. Qual texto é esse? 1 Coríntios 8:6. Né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Ele diz assim, ó. De novo tem que citar o texto. Vamos ler então. É melhor ler o texto, porque o texto diz assim, ó. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1. Nem todos há esse conhecimento e tal, porque aí ele vai dizer que não existem outros deuses. Entende? Então, se o senhor quiser usar esse texto para dizer assim, não, lá Paulo fala que há muitos deuses e muitos senhores, não é isso que o senhor vai dizer? Sim. Pessoal, então, mas a continuação do texto diz assim, ó, por isso que eu falo, a gente tem que citar o texto, não o que a gente acha na que íntegra. O texto diz, ó. É o 6 que o senhor vai ler, pastor? 8:6, primeiro aos Coríntios. Peraí, só um minuto. Okay. Eu abri em Romanos, desculpa. Romanos, Coríntios capítulo 8. No tocante ao que refere aos ídolos e tal, versículo 6. Aqui, ó, 4. No tocante ao comida sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Não há outro Deus, senão um só. Certo. Quantos deuses tem? Um. Certo. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Então, se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses.
O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então é isso que Paulo está dizendo. Há um só Deus, Francisco. Muito você bem. tem que decidir. Se Jesus também é Deus e não é o Pai, então você crê em 2 deuses. Deixa eu interromper os senhores, que nós vamos ter agora um comercial da Faculdade Teológica Betesdas. Antes disso, deixa eu fazer aqui rapidamente a menção do nosso Instagram, Marcelo Hebraísta. Nos sigam lá, pessoal. Muito conteúdo de qualidade. Obrigado por esse abençoado que está pilotando aqui a nave da Rádio Musical. Nos sigam lá, Marcelo Hebraísta. Muito conteúdo de qualidade para você. E vamos agora ouvir o recado da Faculdade Teológica Betesda preparou para você. Não fique aí não, porque o debate está quente e muito produtivo. E quem ganha é você. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Biblicamente. Uma conversa franca e séria